vamos lá, a ideia aqui, então, dessa apresentação, né, desse webinar, é apresentar aí os conceitos para as auditorias remotas. Então, é de conhecimento de todos aí que, dado as condições aí da pandemia, as certificadoras estão fazendo as auditorias remotas, conforme a orientação do Fórum Internacional de Acreditação e dos acreditadores também. Então, a ideia hoje é conversar um pouquinho com vocês a respeito dessas auditorias remotas. Então, como é que funciona, como é que é, e aí a gente consegue, vocês conseguem entender melhor um pouquinho como que as coisas estão acontecendo. Bruno, é contigo. Ok, pessoal, bom dia. Como o Eduardo falou, meu nome é Bruno. Fazer uma breve apresentação também. Eu imagino que alguns de vocês, né, clientes que estão participando aqui de BV, me conheçam durante as auditorias. Estou há 8 anos e meio no Bureau Veritas, onde 7 anos e meio atuei como auditor líder, né, de 9, 14 OSAs, 45, fiz algumas auditorias de segunda parte, né, como o SMET e algumas outras auditorias também. Espero que todos estejam bem, né, frente a esse cenário do coronavírus, né, algo que nós vamos, sinceramente, poder contar para os nossos netos que nós vivenciamos esse período aqui no mundo, né. De coração desejo que todos estejam bem, a família de vocês. Agradeço muito a participação de vocês, o interesse nesse webinar, que vem trazer aí informações bastante importantes, né, sobre auditorias remotas nesse cenário atual que nós estamos vivendo, né, as alternativas que estão sendo aplicadas pelo Bureau Veritas, juntamente acordadas com os acreditadores, o Fórum Internacional de Acreditação. Eu vou passando aqui as informações, tá? Então, eu vou também desligar a minha câmera para ficar menos carregado possível a nossa apresentação, para evitar que trave para todos. Então, falando um pouquinho da empresa Bureau Veritas, hoje nós somos líderes globais de mercado voltados para testes, inspeções e certificação. Temos aí um reconhecimento sobre a nossa independência, experiência de mercado, abordagem criteriosa. Um ponto significativo do Bureau Veritas é uma empresa aí de quase 200 anos. Então, nós temos aí uma gama bastante grande de atividades, de serviços, né, representados nesse slide. Passando de uma forma bastante rápida, né, só para a gente ter uma noção da empresa, hoje, como receita, o BV tem 4,6 bilhões de euros. Nós trabalhamos a nível global com 69 mil funcionários. Temos aí mais de 400 mil certificados emitidos. 145 mil escritórios e laboratórios aí espalhados, distribuídos em 140 países, né, no mundo. Basicamente, o grupo Bureau Veritas, ele se divide em oito negócios, né, sendo negócios de indústria, serviços, verificação e construção, certificação, né. A gente observa que certificação, que é o nosso negócio, sobre o tema que nós estamos conversando, certificação de sistemas, tem uma representação global de 8% do negócio do BV a nível global. O Brasil, pelo tamanho, né, que nós temos aqui, nós somos bastante significativos a nível global para o Bureau Veritas. Inclusive, diante disso também nós fazemos aí a gestão da América Latina como um todo. A distribuição, né, no continente americano, nós contamos aí com 27% da receita e temos quase 18 mil funcionários, distribuídos em 330 localizações diferentes. Então, temos a representação aí da distribuição da receita para a Europa, para a África, o leste europeu, para a Ásia.
Um pouco do reconhecimento que o Bureau Veritas tem, né, a nível global. Então, os nossos serviços, né, pensando em certificação, seria certificação de sistemas, auditorias, treinamentos, desenvolvimento para ajudar clientes a, reconhecer, a conhecer normas nacionais e internacionais e os requisitos específicos ao redor do mundo. Então, nós temos representados aqui também, né, as principais acreditações que o Bureau Veritas tem, né, do lado direito inferior. Né? Aqui do Brasil, a grande parte dos certificados, né, pensando aí no sistema de gestão, possuem acreditação Inmetro e acreditação UCAS. Nós temos também, além dessas acreditações, a acreditação do IAOB, né, voltado aí para o IATF, normas automotivas, a DAX, temos o IRCA. O IRCA é uma acreditação voltada globalmente aí para os treinamentos, né? Então, cursos de auditor líder, por exemplo, todos reconhecidos pelo IRCA. Temos a SAS. Esses são alguns exemplos, né, das acreditações que o Bureau Veritas tem. No geral, são a nível de reconhecimento de órgãos nacionais e internacionais. Então, temos 12 acreditações, né, reconhecimentos globais, e mais de 100 acreditações locais. Um exemplo de local seria o Inmetro, né, atuando aqui no Brasil, e o outro exemplo de global seria o UCAS, que seria um reconhecimento internacional. Com relação à gama de auditores que o Bureau Veritas tem hoje, né, nós temos aí mais de 6.500 auditores distribuídos no mundo. Isso nos traz bastante possibilidades de atender da melhor forma todos os clientes, né, mesmo sendo multinacionais, com várias unidades em outros países. Nós sempre teremos auditores locais, né, distribuídos nesses países para atender com a logística mais otimizada. Falando agora um pouco mais voltados agora para o tema, né, sobre as auditorias remotas. Então, basicamente, seria o objetivo aqui demonstrar as atividades de auditorias remotas, né, a forma que ela é conduzida, a forma que ela é controlada. Aqui são mencionadas algumas normas, né, a principal norma de certificação, né, onde o organismo de certificação, no caso do Bureau Veritas, deve atender, é a ISO 17021, né, que rege todos os critérios necessários para uma certificadora de sistemas. Temos as diretrizes internacionais, né, do IAF, que é o International Accreditation Forum, o IAF-MD4 e o IAF-MD5. Esses documentos, né, eles são conhecidos também como Mandatory Documents, né, que vem do MD, que são documentos que regram alguns temas que devem ser cumpridos pelas certificadoras para que executem as atividades junto aos clientes, né? E os clientes devem seguir também, juntamente com a certificadora, esses documentos. Especificamente, o MD4, na versão 2018, ele é um documento que fala exatamente sobre auditorias remotas. Então, ele é o documento que globalmente todas as certificadoras devem cumprir aí o atendimento na íntegra desses requisitos. O IAF-MD5, ele é voltado aí para as auditorias de meio ambiente, de qualidade, sobre o seu dimensionamento, a forma da sua condução. Então, assim, o documento, o coração para auditorias remotas, o documento principal é o MD4. Tá? Nós temos também, através do Inmetro, um documento chamado NIT de Core 54. Tá? Ele é um documento, basicamente, é um documento em português, que basicamente o Inmetro traduziu os documentos mandatórios do IAF. Então, nós vamos encontrar em um anexo, em um dos seus anexos, exatamente a tradução do MD4. Tanto o MD4
quanto essa NIT de Core 54, eles são documentos públicos, né? Basta jogar em uma pesquisa do Google, IAF-MD4 ou NIT de Core 54 em metro, e nós podemos consultar sem nenhum tipo de restrição. Nós temos também aí um procedimento de auditorias remotas emitidos pelo Bureau Veritas. Então, nós temos esse procedimento é um procedimento que foi criado baseado nessas normas, validados pelos nossos acreditadores, tá? E rege aí a condução. Nós vamos falar um pouquinho dos modos operacionais mais para frente, sobre essa atividade remota. E também como objetivo nós conhecermos aí os riscos e oportunidades com relação às auditorias remotas. Um termo que nós vamos ver daqui para frente é esse TIC, TIC, que é um termo que o MD4 utiliza, que significa Tecnologia da Informação e Comunicação. Basicamente, é a forma de se realizar a auditoria remota. Um pouquinho de definição e aplicabilidade. Bom, as auditorias remotas, elas são realizadas, então, utilizando essa ferramenta TIC, né, Tecnologia da Informação e Comunicação. Em geral, esse TIC atende aí o MD4. Esse MD4, ele nos traz algumas possibilidades de realização de auditoria. Tá? Então, nós temos aí, segundo o MD4, né, pode ser feito através de smartphones, dispositivos portáteis, computador portátil, né, o nosso notebook, laptop, computadores desktop, drones, câmeras de vídeo, tecnologia wearable, inteligência artificial e outras. O que é interessante que esse documento nos coloca essa tecnologia wearable, que ela basicamente seria uma tecnologia vestida, né? Por exemplo, aqueles relógios smart, por exemplo. Voltando, só complementando esse slide anterior, o Bureau Veritas hoje, então, por definição de procedimento, a via de regra, nós seguimos aí as auditorias através de notebook, através de computadores, câmeras. Ainda não houve nenhuma exceção para a utilização de outras formas, como relógio, como drones, por exemplo. A auditoria remota, ela é aplicável para os seguintes tipos de auditoria, né? Então, nós podemos fazer uma auditoria fase 1 e auditoria fase 2. Segundo a ISO 17021, que é a principal norma das certificadoras, fase 1 e fase 2 significa uma auditoria de certificação inicial. Então, a empresa que nunca foi auditada, né, usando, por exemplo, a ISO 9001, ela vai passar por um processo de certificação novo para a ISO 9001. Então, essa etapa é composta pela fase 1 e fase 2. A fase 1 é uma verificação normalmente documental, com tempo bem menor, aproximadamente 20% do tempo da certificação, onde são verificados alguns documentos, a possibilidade de recomendar para a fase 2, que seria a auditoria em si de certificação, a auditoria completa. Nós temos a possibilidade de auditar remotamente também as manutenções, auditorias de recertificação e auditorias de follow-up. Eu coloquei aqui as principais normas, né, o que o BV tem mais certificados e o que está sendo mais comum de ser aplicado esse tipo de auditoria remota, né? Para 9, 14, OSAS, 45, a ISO 20000, 27, 22, 50, 55, 22, 301 e PB. Então, basicamente, aí cobre aí todas as normas de QHSE, as normas de TI, segurança da informação, as normas de energia, gestão de ativos e continuidade do negócio, e também construção civil. Né? Caso tenha alguma outra norma que nós certificamos também, é possível ser verificada a possibilidade de auditar remotamente.
né? Eu coloquei aqui as principais, mas para a gente conseguir ter uma visão geral. Como que funciona hoje, né? Então, nós nos baseamos, né? As auditorias estão sendo baseadas nas regras do IAF, através dos documentos mandatórios, através dos alinhamentos feitos com a certificadora, com as acreditadoras, né? Inmetro e UCAS, e também com os nossos procedimentos globais. Então, por definição, né? Usando aí também, seguindo a mesma linha das normas principais, abrindo um pouco mais, né, com relação às cláusulas dessas normas. Então, o que é possível hoje ser auditado remotamente? Usando como exemplo a 9001. Então, as cláusulas 4, 5, 6, 7, nós temos aqui as cláusulas 8.1, 8.2, 8.4, daí por diante. O que significa isso? Essas cláusulas basicamente são cláusulas de gestão, onde evidências são possíveis verificar por sistema, são trabalhos administrativos. Existem algumas exceções, por exemplo, o item 8.5, né? A gente pode seguir a mesma linha de raciocínio para as outras normas também. Por exemplo, o item 8.5 apenas para serviços, né? Por exemplo, expedição. Então, são atividades mais simples. Se nós imaginarmos aí uma empresa, por exemplo, né, de fundição, uma empresa que tem uma produção que não é possível se auditar remotamente, então entra-se numa condição que essa auditoria presencial ela é adiada, mas é possível realizar parte da auditoria, né, a gente vai se explicar um pouco mais para frente, de forma remota, abrangendo todas essas cláusulas. Isso foi mapeado para 9, para 14.001, seguindo a linha de raciocínio semelhante, para OSAS 45, tá? Existem essas particularidades, por exemplo, tanto para OSAS como para 45, né? Exceto controles de processos e controles de risco voltado aí para saúde e segurança. Aqui um exemplo de aplicabilidade, né? Assim, seguindo um pouco também o entendimento dos dois slides anteriores, falando das normas, falando da aplicabilidade das cláusulas normativas serem auditadas remotamente. Por exemplo, então, o uso da auditoria remota, ela pode ser 100% ou 50%. Só que existe uma condicionante para isso, né? Que é justamente o segmento da empresa, né? Então, se nós imaginarmos, por exemplo, uma empresa que faz um trabalho de prestação de serviço de informática, né? Então, basicamente, todas as evidências são apresentadas via sistema, via computador. Então, é entendido que é possível realizar uma auditoria 100% remota. Outros segmentos de empresa também cabem nessa mesma linha de raciocínio. Isso também é determinado por procedimento do BV. Como que funciona, né? Então, a auditoria poderá ser 100% remota, isso normalmente para serviços e comércio, a ser validado pela área técnica do Bureau Veritas. Isso justamente porque cada empresa tem a sua particularidade, mas normalmente, então, toda empresa que presta um serviço é possível, e-comércio é possível ser feito remotamente, 100%. E nós temos também a condição de ser feita 50% remota para todas as empresas, daí isso independe do segmento da empresa. Os processos produtivos serão auditados na próxima auditoria, que será on-site. Então, seria aquela divisão, como eu comentei no slide anterior. A gente seguiria as cláusulas normativas possíveis ser auditadas remotamente, em seguida, em um período aí de, no máximo, 6 meses, né, a realização final da auditoria on-site. Então, o primeiro exemplo, 100%. Então, na opção 100% remota, a empresa vai fazer 4 HDs
em abril de 2020. E isso seguindo o exemplo que está destacado em vermelho, uma segunda manutenção com 4 HDs. Então, 4 dias de auditoria previamente agendado. Então, podendo ser 100% remota, no mesmo mês que estava agendado, pode ser feita essa auditoria. Na opção de 50%, então, seria feito 2 HDs remotos em abril e 2 HDs remotos em setembro. Aí nós estamos aí considerando 5 meses depois da auditoria, justamente que tem um tempo aí de análise documental e tudo isso precisa ser fechado em até 6 meses. Então, necessariamente, em 5 meses deve ser cumprido a auditoria on-site. Falando um pouco mais de regra geral, planejamento da auditoria, realização da auditoria e relatório. Auditoria remota, então, nós podemos considerar, ela é basicamente uma auditoria, tem até a mesma valia que uma auditoria on-site, né, uma auditoria presencial. Deve acontecer, né, o mesmo passo a passo, né, o mesmo dinâmica de uma auditoria presencial, ou seja, deve acontecer uma reunião de abertura, né, o auditor deve explicar aí para as empresas todas as regras de auditoria. A realização de revisão de documentos, ela é feita normalmente, né, verificando procedimentos, registros de auditoria. Toda a comunicação é feita ao vivo, no mesmo momento, em tempo real com o cliente. É atribuído os papéis e responsabilidades, então, sempre nas auditorias presenciais, precisa obrigatoriamente ter um guia, que é o representante da empresa que acompanha o auditor, né, que teria, além de guiar os auditores aí para os processos, também tem o objetivo de ser um testemunha da empresa. Então, da mesma forma, para a auditoria remota, é necessário que tenha um guia que acompanhe o auditor durante toda a auditoria. Coleta de verificação das informações, vai ser gerado nessa auditoria um resultado da auditoria. Esse resultado deve ser preparado e apresentado numa reunião de encerramento. Então, todo o passo a passo comum de uma auditoria presencial também deve ser seguido por uma auditoria remota. As auditorias remotas, a gente pensando em empresa e o auditor, deve ser realizado em tempo real. Então, tudo que não for, se caso não tiver atividade sendo feita em tempo real, né, entre cliente e auditor, isso não é considerado auditoria remota, né? Isso seria uma auditoria off-site, que é diferente do conceito da auditoria remota. Então, revisões de registros, né, de forma off-site, seria envio de cópia, seja impressa, ou seja, por e-mail, Word, PDF, formato semelhante, não deve ser considerado como TIC, né, que seria tecnologia de informação e comunicação. Esse TIC, que seria a auditoria remota, ela não é obrigatória, né, obviamente é uma opção, no caso, se não se poder fazer uma auditoria on-site. E todo o tempo da auditoria que vai ser feita remotamente, ela deve ser cumprida como um tempo comum da uma auditoria presencial. Tá? Então, pelo fato de ser remota, não há redução de tempo. Não pode acontecer isso. Planejamento da auditoria. Então, o auditor, né, em conjunto com a empresa, que também deve estar orientada com relação a isso, deve considerar no planejamento a utilização da auditoria remota e avaliando também os riscos e oportunidades. Onde o uso da tecnologia da auditoria remota for considerado, é importante assegurar que. Então, isso que é importante assegurar, ele vem de encontro da avaliação de risco, que seria justamente se a organização é elegível para a auditoria remota, que seria o TIC. Ou seja, o cliente, a organização que está sendo auditada, ela tem acesso à internet, ela tem acesso ao sistema, é possível demonstrar por vídeo as evidências, os registros dos processos.
As pessoas que irão participar dessa auditoria, elas têm habilidade suficiente para demonstrar os documentos, para abrir um documento. Então, basicamente, essa seria uma forma de analisar os riscos de ter falhas durante a auditoria. É importante também se a conexão foi testada antes da auditoria. Então, é necessário que antes da auditoria seja combinado um acesso rápido, seja de 5, 10 minutos, entre auditor e empresa, justamente para testar a ferramenta, se a ferramenta vai funcionar, se o auditor vai conseguir acessar essa ferramenta. Então, essa confirmação é bastante importante. Caso haja, evitando, claro, o risco que, iniciando-se uma auditoria, o auditor não consiga acessar a plataforma de compartilhamento, ou a ferramenta não funcione, ou alguma questão de segurança da informação, seja no computador da organização ou no computador do auditor, possa interferir no acesso aos documentos. E a aplicação técnica remota está clara no plano da auditoria. Então, tem que estar bastante claro no plano da auditoria que vai ser utilizado as técnicas remotas para a auditoria. A organização deve estar ciente do que vai ser auditado remotamente. Seguindo com o plano, então, a abordagem planejada é totalmente explicada, então, acordada, né, basicamente com a organização. Como numa auditoria convencional, que é feita presencialmente, né, não é esperado que aconteçam surpresas, situações não combinadas, não acordadas com a empresa. Minimamente deve ser feito um alinhamento para reduzir ao máximo a ocorrência desse fato. E da mesma forma, por isso, é conduzida a reunião de abertura e confirmado todas as situações. Também cada membro da equipe utilizada na auditoria, a auditoria remota não necessariamente ela deve acontecer apenas com um auditor líder. Em alguns casos, dependendo do número de dias de auditoria, acontece de ter equipes. Pode ter o auditor líder, mais um auditor, ou até mais de um auditor membro de equipe. Então, todos devem estar alinhados, juntamente com a empresa, da realização dessa auditoria, da forma de condução, da utilização da ferramenta. É importante a empresa fornecer um apoio adequado, o acesso à navegação de sistemas, responsabilidade e demonstrar conformidade no mesmo nível de uma auditoria on-site com o cliente. O que isso significa? Então, basicamente, o mesmo apoio numa auditoria presencial que o auditor recebe, de ter uma pessoa sempre do lado dele, ajudando a ir para os processos, tirando dúvidas, é necessário que da mesma forma ocorra. Isso normalmente é feito pelo guia da auditoria. Então, basicamente, as regras se permanecem iguais, como uma auditoria on-site, presencial. Entretanto, existem duas condicionantes para auditorias remotas realizadas. Não é permitido gravação de chamadas ou chamadas de vídeo, e também o uso de tradutores. Para auditoria remota, isso não é permitido. Também não é aplicável isso para as auditorias on-site, né? Então, as auditorias que são realizadas pelo Bureau Veritas não são auditorias que são gravadas, filmadas e usado tradutores. A qualquer momento durante a auditoria, se caso o auditor entender que a auditoria remota não está sendo eficaz, não está alcançando o objetivo dela, não é possível auditar os processos que foram planejados, né, em virtude de, por exemplo, problemas com a ferramenta disponibilizada pela empresa, ou os auditados não conseguem apresentar as evidências não estão disponíveis pela dificuldade que grande parte das pessoas podem estar trabalhando home office, estão sem acesso a alguma informação da empresa.
Então, o auditor pode, ele audita o que é possível, e o que não é possível, ele recomenda uma auditoria on-site. Então, posteriormente é feita uma auditoria presencial, mesmo nos processos que estavam previstos inicialmente para serem feitos remotos, caso não seja possível realizar remotamente. Sobre o relatório. Então, no relatório, vai estar identificado claramente que foi utilizada essa metodologia de auditoria remota, e deve ser registrado aí os participantes da auditoria. Então, todas as pessoas que forem entrevistadas, participarem da auditoria, essas pessoas, como já é feito em um relatório de auditoria presencial, devem ser registradas a participação delas no relatório de auditoria do Bureau Veritas. Nós colocamos aqui um levantamento das principais perguntas que as organizações certificadas pelo Bureau Veritas fizeram. Eu vou passar para vocês aqui. Uma delas, o que acontece com a minha auditoria durante o Covid-19? Então, a nossa orientação, que isso vai depender da norma de certificação, seja 9, 14, 45, considerando também todas aquelas outras que foram apresentadas no slide anterior. Então, pode ser feita uma auditoria de forma remota, nós podemos considerar parcial ou integral, 50% ou 100%, isso varia do escopo, do segmento da empresa. E para as demais normas alternativas, específicas e prazos. Então, nós podemos realizar remotamente 50% ou 100%. Caso a minha empresa realize uma auditoria remota parcial, como fica o restante dos dias de auditoria? Então, a orientação caso o escopo da empresa somente permita auditoria parcial, remota parcial, o restante dos dias será postergado e reagendado para ser feito on-site, ou seja, presencialmente, assim que a situação for normalizada. O certificado permanece válido até a conclusão da auditoria completa, remota, mais on-site, por no máximo 6 meses. Então, tem casos específicos que normalmente as empresas ficam mais preocupadas, principalmente quando a auditoria que deve acontecer é uma auditoria de recertificação, onde nós temos aí um certificado vencendo. Tá? Vai ter uma explicação um pouquinho mais para frente aqui. Por exemplo, meu certificado vai expirar. O que eu faço durante o Covid-19? Então, para essas normas, né, que estão sendo comentadas, pode ser optado por fazer uma auditoria remota, pode ser parcial ou pode ser também 100%, e nesse caso o certificado atual será emitido com uma extensão de data de validade de 6 meses. O que significa isso? Então, não há necessidade de preocupação de não conseguir concluir uma auditoria completa de recertificação para poder ter uma recomendação para recertificação por mais 3 anos no ciclo. Tá? Como que funciona hoje? Se a empresa for elegível a uma auditoria 100% remota, como no primeiro exemplo aí do lado direito, né, a gente considerando uma Recert com 7 HDs, por exemplo, o certificado vencendo em junho, então a auditoria pode ser realizada com 7 HDs, 100% remota, agora em maio, né, um mês antes do vencimento do certificado, sendo, obviamente, aprovado, caso haja não conformidade com a apresentação do plano de ação aceito, e não tendo follow-up, o auditor ele pode recomendar a recertificação e seguirá o fluxo normal de decisão de certificação pela área técnica, e o certificado é emitido com a validade de mais 3 anos no ciclo. Tá? Então, nós, basicamente, é uma auditoria igual como se tivesse sido feito presencialmente, essa auditoria 100% remota. A outra situação, para as empresas que não são elegíveis a 100%, então nós podemos fazer uma auditoria de até 50% remota. Né? Quando está escrito até,
isso significa que podem existir alguns casos, de repente até mesmo alinhados e acordados com as organizações, para que seja feita um pouco menos remotamente, né? 30%, por exemplo. Mas a via de regra, o que está sendo feito é 50%. Então, como um exemplo, né, poderia ser feito nessa situação, 2 HDs de forma remota agora em 2020, e presencialmente até outubro, antes de outubro, os 5 HDs faltantes presenciais. Realizando esses 2 HDs remotos, agora em maio, antes do certificado vencer, o auditor, nessa situação, ele está orientado a seguir uma verificação extraordinária que nós chamamos, que é baseado num documento chamado ID3 do IAF, que justamente ele nos traz aí situações de força maior, como a pandemia que nós estamos vivendo na atualidade. Então, o auditor, durante mesmo esses 2 HDs de auditoria remota, ele vai preencher um formulário padrão do Bureau Veritas de análise de risco e vai complementar aí o relatório dessa verificação extraordinária, basicamente com as informações que já vão ser avaliadas naturalmente nas auditorias remotas. E com isso, nós podemos emitir um novo certificado, o auditor vai recomendar isso no relatório, com extensão de validade em até 6 meses. Então, se nós considerarmos esse exemplo, com vencimento em junho, e a auditoria remota sendo feita em maio, né, com 2 HDs, nós poderemos emitir o mesmo certificado, ele vai ser reemitido, porém com a validade de dezembro de 2020, ou seja, estendido a validade em 6 meses. Com isso, as organizações vão ter um fôlego aí para recuperar a recuperação breve, nós esperamos aí desse cenário do Covid, para a realização presencial das auditorias. Bom, basicamente foi feita uma passagem, então, de todos os passos a passos, as principais dúvidas sobre a realização das auditorias remotas. Nós temos aí, como foi falado, né, as avaliações das elegibilidades técnicas das empresas, né, se possui ferramentas para poder realizar essas auditorias remotas. O Bureau Veritas, nós orientamos os auditores, né, o que nós estamos cumpridos, a utilizar preferencialmente as ferramentas de videoconferência ou de apresentações que as organizações já possuem. Dessa forma, é garantido que as questões aí também de confidencialidade, né, por conta da ferramenta, sejam asseguradas com a ferramenta da organização. Nós conseguimos garantir também uma maior facilidade na utilização da ferramenta pelos auditados, onde a ferramenta já é utilizada normalmente pela empresa. Se caso não existir nenhum tipo de ferramenta de compartilhamento com a organização, isso pode ser alinhado com o auditor, algumas ferramentas existentes aí no mercado. Tá? Como, por exemplo, a utilização de Skype, nós temos aí também a utilização da ferramenta do Zoom. Nós vamos abrir agora, o Eduardo vai até me ajudar agora, Eduardo, por gentileza, um espaço de dúvidas, tá? Para que a gente consiga sanar o máximo possível de pessoas. Nós estamos aqui agora com 333 participantes. Nós vamos tentar otimizar da melhor forma possível aí a resposta das perguntas. Vamos lá. Bom, vocês estão me ouvindo, né? Imagino eu. Bruno? Sim. Vamos lá. Tem várias perguntas aqui. Eu procurei, ao longo da apresentação aqui do Bruno, vocês foram perguntando, eu fui tentando aqui fazer um compilado, tá bom? Então,
não necessariamente vai ser a sua pergunta bonitinha aqui, mas o assunto provavelmente vai estar englobado aqui, tá certo? A primeira delas aqui é uma questão, tem algumas questões práticas aqui, né, e algumas questões específicas, né? Então, por exemplo, a questão de upgrade para 45001, da OSAS para 45001, se o Bureau Veritas irá aceitar aí a auditoria remota para fazer esse upgrade da 18 para 45. Tá. Nesse caso, é possível sim nós conduzirmos a auditoria remota, entretanto, há uma condição. Usando um exemplo, né? Digamos que seja uma primeira auditoria de manutenção de 2 HDs, e nesse momento irá acontecer a migração de OSAS para 45001. Para isso, a via de regra, é necessário ser acrescido obrigatoriamente, no mínimo, um HD nessa auditoria, que é o tempo justamente da migração, da verificação de todas as mudanças e etc. Portanto, de 2 HDs já inicialmente previstos para manutenção, nós teríamos 3 HDs. O que é possível fazer remotamente? É possível fazer uma auditoria pensando no tempo da manutenção, que seria 2 HDs, 50% remoto, e os outros 50% presencial. Adicionando na auditoria presencial o tempo da migração. Então, no momento, o tempo da migração não é possível ser feita remotamente, tá? Por orientações aí da sede, seguindo aí todas as diretrizes normativas. O evento como um todo, parte dele pode ser feito remoto. A recomendação para migração, né, para nova certificação na 45001, ela pode acontecer após a finalização da auditoria presencial. Tá? Dessa forma, pode acontecer. Em cima dessa mesma questão, uma outra dúvida também que já apareceu algumas vezes, com relação a essa primeira etapa da auditoria remota. Que a dúvida era, nós não somos ainda certificados na 45, então a auditoria vai procurar evidências de 45 ou vai procurar evidências de OSAS? Considerando que a empresa já se preparou, já fez análise crítica, já fez auditoria interna, baseada na ISO 45001. Então, como o evento sendo realizado, mesmo que em 2 partes, ele é um evento de manutenção com migração, toda verificação remota vai se basear também considerando que a empresa já está migrada para 45001. Tá? Então, o trabalho que já foi feito é justamente o que vai ser verificado, que a empresa já se preparou para a migração. Muito bem, vamos lá para outro então. Existe uma questão aqui de como que vai ser comprovado o tempo, né, de auditoria remota, o tempo, a duração em si da auditoria remota. Pelo auditor, no caso. Sim. Basicamente, não existe, não vai ser cronometrado, gravado, as auditorias remotas. Basicamente, é a mesma forma de uma auditoria presencial. Né? Não existe um tempo marcado por dia para garantir que foi realizado exatamente essa auditoria remota. Existem algumas formas amostrais que o BV realiza isso, né? Diante do grande volume de auditorias que existe. Basicamente, o que é considerado é a credibilidade do processo e a credibilidade que os nossos auditores possuem para o cumprimento das cargas horárias, juntamente com os clientes também, que são clientes que a grande maioria já tem um histórico junto ao Bureau Veritas. Então, basicamente, como de praxe, já é um processo de certificação, ele é feito um processo baseado aí na credibilidade e responsabilidade. Então, dessa forma, nós garantimos e asseguramos a realização do tempo previsto de auditoria.
Adicionalmente, existem contratos, obviamente, feitos com os auditores, os relatórios são analisados e avaliados, mas é nesse sentido que é feito esse controle. Beleza. Bom, existem várias outras perguntas aqui sobre auditoria interna, né? Então, são alguns pontos aqui. Primeiro, se a auditoria interna realizada pela organização, ela pode ser feita também de maneira remota. Bom, essa é uma primeira pergunta, vamos devagar aqui, né? Uma de cada vez, acho que é mais fácil. Então, se a auditoria interna pode ou não pode ser feita de maneira remota? Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa. Foi uma das últimas situações tratadas pelo BV. O que nós estamos orientando os clientes a partir de agora, e os auditores também estão cientes disso, dada a circunstância, né, nós compreendemos, é totalmente compreensível que as empresas, muitas pessoas estão trabalhando home office, parte dos processos produtivos podem estar temporariamente parados ou reduzidos, que a mesma situação que o Bureau Veritas encontra hoje, né, nós temos todo o nosso time aí trabalhando de home office devido à segurança, saúde e segurança. Então, de uma forma excepcional, nesse período, né, até que seja restabelecidas as condições normais, o Bureau Veritas está aceitando as auditorias internas serem realizadas remotamente. Entretanto, deve ser considerado. Existem algumas situações. Uma situação, por exemplo, é o auditor, durante uma auditoria, perguntar sobre a realização da auditoria interna e a empresa falar que não fez por conta do Covid. E acabou por aí. Essa é uma condição difícil de ser aceita, sem ter mais investigações, mais entendimentos. Uma outra situação é uma empresa que realizou a auditoria de forma remota, entretanto, algum processo que foi entendido impossível de ser verificado remotamente, não foi auditado, ou, de repente, foi auditado apenas alguns registros, o que tinha das últimas produções, por exemplo. Então, isso pode ser aceito também. Porém, o que é importante? Toda essa ação que for tomada para a auditoria interna, seja, de repente, algum processo, serviço documental e postergado à auditoria presencial nesse processo, tudo isso deve estar sob controle do sistema de gestão. Então, se for encontrado um sistema de gestão que previu essa realização de forma remota, que previu os riscos atrelados a elas, o que era possível fazer remotamente, o que não era, o que foi feito alternativamente, apenas verificando os registros. Um sistema de gestão que reprogramou essa auditoria, por exemplo, daqui a 3 meses, né, tendo aí uma perspectiva positiva de recuperação do nosso cenário que nós estamos vivendo. Então, basicamente, estamos aceitando, sim, auditorias sendo feitas remotamente, mas todas essas condições precisam estar geridas sobre o sistema de gestão. O que o auditor vai verificar, ele é o sistema de gestão que é certificado, que precisa estar controlando, que precisa estar demonstrando aí a eficácia do sistema de gestão, as alternativas foram verificadas, onde possível e aplicável também o envolvimento da alta direção, o conhecimento dessas alternativas sendo tomadas pela organização. Dessa forma, traz credibilidade, né, para o processo de certificação, dessa forma traz também mais tranquilidade para o auditor poder aceitar essas evidências. Tá? Essa é uma alternativa possível que está sendo aceita, considerando todo o cenário. Obviamente, cada empresa tem a sua particularidade, né? Eu dei alguns exemplos, mas o importante é ser feito da forma que é possível e o sistema de gestão estar gerindo de forma adequada. Tá certo. Você já acabou respondendo aí as outras perguntas que tinham sobre auditoria interna.
Mas tem uma aqui que é comum, né? Então, uma situação onde, por exemplo, as pessoas todas da empresa estão em home office, né? Então, você tem cada pessoa num canto aí em casa. E se a auditoria ela pode ser feita, né? A auditoria remota ela pode ser feita com as pessoas espalhadas aí também por videoconferência, juntando todo mundo e compartilhando, considerando que ela tem acesso às documentações da empresa, enfim, aos sistemas da empresa. Sim. Pode ser feita perfeitamente, todas as pessoas conseguindo responder, independente de onde estejam. Eu imagino que grande parte das pessoas realmente estão remotamente, inclusive o auditor, ele deve conduzir a sua auditoria da própria residência, né? Então, isso não tem problema. Muito bem. Vamos lá, temos mais. Então, essa aqui já foram umas 2 perguntas. A alta direção da empresa faz parte do grupo de risco e não vai poder participar, né? Então, como proceder? Levando em consideração que a alta direção tem que ter aí a presença, né? A presença obrigatória na auditoria, considerando a auditoria remota. Sim. Eu não sei exatamente a situação da empresa que acabou fazendo essa pergunta. Considerando o grupo de risco, é entendido que a pessoa, que o diretor esteja na residência dele. Então, até seguindo aí a última pergunta que foi feita, ele poderia responder remotamente da residência dele sem se expor a nenhum tipo de risco. Esse é um ponto. Caso o diretor, né, que seja grupo, que possa estar enquadrado no grupo de risco, ele esteja em alguma situação de saúde complicada e não tenha condições de responder no momento da auditoria remota, isso pode ser sinalizado para o auditor, tá? E isso pode ser postergado para a outra metade da auditoria, caso seja parte da auditoria. 50% e depois presencialmente. Caso a auditoria seja 100% remota, isso a gente vai precisar analisar caso a caso, porque a via de regra é necessária a auditoria com alta direção, ainda mais agora nas versões 2015 da norma 9.000 e 14.001. Então, é analisado caso a caso, obviamente que, né, mesmo que seja 100% e o diretor não esteja bem de saúde, até mesmo se ele estiver fora da idade, né, de risco, ou das condições de saúde de risco, a pessoa não estiver bem, isso já é uma justificativa que pode ser aceitável, mas precisa ser analisada caso a caso. Tá bom? Mas existe sim uma análise, uma possível flexibilização. Só que nós, como o Bureau Veritas, precisa estar bem embasado tecnicamente para poder tomar qualquer tipo de decisão, né, com relação a isso. Por exemplo, não se auditar o diretor numa auditoria 100% remota. É claro que uma justificativa com relação à saúde é bem plausível. Bem, finalizando aqui, se as auditorias de transferência, né, os takeovers, aí a transferência de certificadora pode ser feita remotamente. As auditorias de transferência, normalmente são feitas off-site, sem necessidade de ser auditorias remotas. O que significa isso? Então, praticamente todos os processos de transferências do Bureau Veritas, nós necessitamos do envio de documentos, por exemplo, os últimos relatórios do ciclo, reclamações de clientes, alguns itens que são obrigatórios por norma, né, do IAF, mas isso é feito de forma off-site, ou seja, a empresa ou a organização pode enviar para o auditor os documentos necessários, que são inicialmente orientados aí pelo escritório do Bureau Veritas, para que o auditor faça essa análise de forma off-site.
É sempre importante, claro, a empresa ter uma pessoa disponível caso haja alguma dúvida, caso falte alguma evidência, o auditor solicite e seja enviado ainda dentro do tempo da auditoria de transferência, que seria o takeover. Então, hoje não existe problema nenhum em realizar isso sem, sem acontecer remotamente. Então, a via de regra é feita de forma off-site, tá? Conduzido normalmente. A última aqui, em função do tempo, a pessoa pergunta sobre as auditorias nas áreas de produção, nas áreas, eventualmente, aonde a auditoria remota não consiga chegar. Pode ser feito depois, por exemplo? Tá. Caso seja uma auditoria do Bureau Veritas, de uma certificação, essa área de produção ela vai ser programada para uma auditoria presencial, na outra metade do tempo da auditoria. Caso seja uma auditoria interna da empresa, seria positivo, né, se tivesse, mesmo não podendo fazer remotamente, né, alguma verificação, por exemplo, dos últimos registros, para demonstrar que há a existência de uma produção, a existência de um controle de qualidade, por exemplo, que foi feito meados de março, digamos isso de exemplo. E o sistema de gestão ele deve prever essa auditoria presencial posteriormente. Então, pode ser feito assim, de acordo com o cenário de cada empresa, mas o que é importante é que esteja totalmente sob controle do sistema de gestão, seja planejado, seja controlado, alguém com responsabilidade de autoridade esteja ciente, aprovando e conduzindo essa situação de auditoria. Bem, é isso aí. Então, acredito que a gente tenha catado aqui a maior parte das perguntas. Eu peço desculpas aí se de repente alguma coisa ficou de fora. Muito obrigado. Amanhã teremos mais, tá bom? Não percam. Amanhã teremos de manhã comigo um webinar sobre validação de processos na 9001. E na parte da tarde a gente vai ter um webinar sobre a parte de segurança de alimentos, com a participação de um dos representantes do FSSC, tá bom? E de uma auditora do Bureau Veritas, para esclarecer dúvidas a respeito de alimentos, tá certo? Muito obrigado. Bruno? Pessoal, mais uma vez eu agradeço a participação, o tempo de vocês. Contem conosco, contem com o Bureau Veritas para que nós juntos consigamos superar esse momento totalmente não previsto, e é um cenário bastante difícil, e nós estamos em parceria com vocês para conduzir da melhor forma, mantendo a credibilidade da certificação de vocês, e estamos disponíveis em caso de dúvidas, e estamos bastante abertos, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Bruno. Para os demais, a respeito do material, a gente vai mandar para vocês por e-mail. Vocês fizeram um cadastrinho, a gente tem o e-mail de vocês, tá certo? Então a gente vai mandar para vocês aí por e-mail.